Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual. Nós estamos aqui em mais uma segunda-feira para poder abençoar você e abençoar a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos na nossa 12ª aula. E hoje nós vamos falar, gente, de libertação familiar. Nós já tivemos aí 11 aulas, vamos recapitular? Vamos? Já tivemos a aula de batalha espiritual, como agem os demônios, destruindo as obras do diabo, pecado e maldição, céu e inferno, como obter as bênçãos de Deus, como expulsar os demônios, libertação financeira, como será os últimos dias, arrebatamento, a nossa 10ª aula, e tivemos a aula passada, que foi a aula de vida eterna versus morte eterna. Hoje é a 12ª aula, nós vamos falar sobre libertação familiar. A nossa aula de número 13, a semana que vem, nós vamos falar de domínio próprio. A nossa 14ª aula, vamos falar de maldições sexuais. A nossa 15ª aula, vamos falar de cura da alma. E aí assim vai. Aí nós vamos ter a nossa 16ª aula falando sobre libertação pessoal. E aí nós vamos ter a 17ª aula, que vai ser uma live ao vivo sobre dúvidas, perguntas, respostas, e vai ser benção, tá bom, povo de Deus? Então, eu já quero te convidar para você pegar a sua Bíblia para a gente iniciar a nossa 12ª aula. Hoje nós vamos falar sobre libertação familiar. Já entra, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações. Você que ainda não é membro do nosso canal, venha ser membro do canal, é bênção para a sua vida, tá ok? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 127. Salmo 127, para a gente iniciar a nossa 12ª aula. Nós vamos falar sobre libertação familiar. Nós sabemos que o diabo ele age muito na área da família, né, gente? Então nós vamos falar sobre família hoje. Vamos lá? Salmo 127. Se o Senhor, o construtor da casa, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar dualmente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a qual nele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como a flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrenta os seus inimigos no tribunal. O Salmo 127 é um salmo de um cântico de peregrinação de Salomão. É um cântico em que Salomão vai adorar a Deus pela sua grandeza e pela sua criação divina. No Salmo 127, o salmista vai falar sobre a criação da família. O salmista vai falar sobre a criação da maior instituição da terra, que é a família. O salmista vai falar de um homem que trabalha, que acorda cedo, que busca os seus objetivos, que busca pela sua casa, mas o salmista vai deixar claro que tudo isso seria inútil se o Senhor não guardar, não edificar a casa. O que o salmista está dizendo?
que seria inútil eu fazer planos, projetos, ter família, edificar, trabalhar, correr atrás se o Senhor não fosse aquele que me guarda, aquele que cuida de mim, aquele que é a base da minha casa e da minha família. Então, quando nós falamos de família, você precisa entender que a família é uma criação divina. Quem criou a família, Dalma? A família, se você for olhar na Bíblia Sagrada, a família foi criada antes da igreja ser criada. No Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer que o Senhor criou a família. Vamos ver o que está dizendo aqui? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e eles tornar-se-ão uma só carne. Antes do Senhor criar a igreja, a instituição igreja, o Senhor criou a família. Então Deus vai criar os céus, a terra, os animais, todas as coisas, e o Senhor vai instituir a família. A família Deus cria no jardim do Éden, um casamento entre um homem e uma mulher. O Senhor, ele faz o casamento, a união, para se tornar como base. O Senhor, ele vai dar uma ordem para Adão, crescer, multiplicar, procriar sobre a terra. Então o Senhor, ele cria a instituição divina chamada família, ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria o casamento, a união, a base e depois a procriação do homem e da mulher. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui nesta aula e nesta live, que Deus, ele ama a família. Isso mesmo, Deus, ele ama a família. Gente, foi Deus quem criou a família. Então Deus, ele ama a família. A família é a base da humanidade. A família é a base do mundo. Mas quando nós falamos de família, nós precisamos entender que a família, ela passa por algumas fases. E eu quero falar nesta live sobre as fases que a família passa. Anota aí, por gentileza. A primeira fase da família é o casamento. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 6. Mateus 19, 6. Eu quero ler uma passagem com você sobre o que Deus fala na formação do casamento. Coloca, a primeira fase da família é o casamento. Mateus 19, verso 6. Vamos ler. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher, e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então a primeira fase, gente, da família é o casamento. A ordem de se casar foi Deus quem deu. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. O que Deus uniu não separa o homem. Nós precisamos entender que a primeira fase da família é casar. A primeira fase da família é encontrar alguém para dividir os filhos, as responsabilidades, para dividir esse mandamento que foi o Senhor quem ordenou. A primeira fase é o casamento, é a união, é a base, é constituir família. A segunda fase da família é estar em Cristo, edificando a sua família em Cristo. Não adianta você fazer a primeira fase casando com alguém, conhecendo alguém, namorando, se relacionando, se a sua família não vai cumprir a segunda fase, que é estar em Cristo. Você lembra o que a gente leu no Salmo 127?
que não adianta nada levantar cedo, trabalhar, procriar, alinhar as coisas, correr atrás se o dono da casa não edificar a casa, o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalha aqueles que estão na casa, se o dono da casa, o sentinela, o vigia, o guarda de Israel não edificar a casa. Então anota, a primeira fase da família é o casamento, é constituir família. A segunda fase da família é aprender que você precisa edificar a sua família em Deus. Você não vai conseguir ter uma família sólida, passar por uma libertação familiar se a sua família não estiver em Cristo. Se a base da sua família não for Deus. Se Deus não for a prioridade da sua família. Coloca uma coisa na sua cabeça, irmão. Sozinho você não consegue ter família. Sozinho você não consegue tocar casamento para frente. Sozinho você não consegue edificar nada. Sozinho você não consegue ter sucesso. A sua família precisa estar em Cristo. Tá certo? A terceira fase da família são as conquistas. Tá anotando? Primeira fase da família, casamento. Segunda fase da família está em Deus. Terceira fase da família, conquista. A conquista, o trabalho, pagar as contas, manter, fazer patrimônio. Vamos ver o que Deus fala sobre patrimônio, sobre conquista? Abre a Bíblia, Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, 9. Deuteronômio 29, versículo 9. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes, os homens destacados, os seus líderes, oficiais e todos os demais homens de Israel. Vou ler a primeira parte do versículo. Sigam fielmente os termos da aliança, para que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem. Escute isso aqui. A vontade de Deus sempre foi do homem e da mulher prosperar. Falando de família, Deus nunca quis que a família vivesse uma vida de sofrimento, de escassez. Não. Deus sempre quis que a família prosperasse. Deus sempre quis que a família fosse edificada, conquistasse, trabalhasse, pagasse as contas, montasse patrimônio. Mas Deuteronômio 29, verso 9, vai deixar bem claro que não tem como a família prosperar se ela não seguir o termo da aliança, seguir a palavra de Deus, irmão. Você casa, você constitui família, mas a sua família ela só vai prosperar se você estiver em Deus. Guarda isso, pelo amor de Deus. Sua família ela só vai caminhar, você só vai conseguir pagar as tuas contas, trabalhar, montar patrimônio se a tua família estiver edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Então coloca, a minha família, ela só vai conseguir conquistar se eu estiver em Deus. Deuteronômio 29, verso 9. A quarta fase da família é o convívio. Eu recebo muito pedido de oração todos os dias, de pessoas que não conseguem conviver. A primeira fase da família é casar, é o casamento, é a aliança. A segunda fase é estar em Cristo. A terceira fase é a conquista, é o trabalho, é montar patrimônio. Mas eu só consigo isso se eu estiver em Cristo. A quarta fase da família é a adaptação do convívio. Adaptação, convívio, aceitação, aceitar os defeitos, os desafios, conviver com a família, com o cônjuge, com os filhos. E o convívio, ele não é fácil. Você vai casar com uma pessoa totalmente diferente de você. Você vai ter que se adaptar com uma pessoa totalmente diferente de você. Você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa totalmente diferente de você.
Mas eu quero ler um verso na Bíblia sobre o convívio. Vamos ver o que Jesus fala sobre o convívio? Abre a Bíblia, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Vamos ver o que a Bíblia fala do convívio? Para você ver o tanto que não é fácil você conviver com alguém. Se você não colocar na sua cabeça que você vai casar, que você vai ter filho, que você vai ter que aprender a conviver, se adaptar, aceitar, defeito, erro, qualidade, você não vai conseguir conviver com ninguém. A maioria das pessoas hoje está largando a família, abandonando os filhos que não conseguem mais conviver. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o convívio? Abre lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Portanto, como meu povo escolhido de Deus santo e amado, revesti-vos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. Vou ler de novo. Suportando uns aos outros. E perdoe as queixas que estiver uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha o que Jesus vai mandar a gente ter, gente. Jesus vai mandar a gente ter, escuta isso aqui. Deus, ele vai mandar a gente ter uma profunda compaixão para com os outros, bondade, humildade, mansidão, paciência. Se você não tiver bondade, paciência, longanimidade, profunda mansidão, compaixão e perdoando, você não tem como conviver, gente. Eu acho engraçado que tem gente que fala pra mim que quer ter família, mas não consegue ter paciência. A pessoa quer ter família, mas não consegue suportar. Irmão, se você estiver achando que você vai ter família e você não vai suportar os outros, você tem que morrer sozinho. Você não pode casar, não. Você não pode ter família. Se você acha que você vai ter família e você não vai ter bondade, humildade, profundeza, mansidão, paciência, aprender a perdoar, então você não pode ter filho, não. Porque seu filho ele vai te ferir todo dia. Seu marido vai te pirraçar, sua mulher vai te pirraçar todo dia. Então, uma das fases mais complicadas da família é o convívio, gente. E Jesus vai mandar nós aprender a conviver. Acima de tudo, porém, revestindo de amor, para que você venha ter o elo perfeito na família. Se você não amar sua família, você não vai conseguir ter elo perfeito, não. Você tem que amar, tá ok? Então anota. Primeira fase da família, o casamento. Segundo, estar em Cristo. Terceiro, conquistas. Quarto, convívio. Vamos lá, quinta fase da família, os filhos. Os filhos. Eu quero ler o que a Bíblia fala de filho. Deixa eu procurar aqui esse versículo que eu quero ler. Acho que é em Provérbios. Filhos. Provérbios 22. Deixa eu procurar aqui que eu esqueci de anotar. Filhos é a quinta fase de uma família. Provérbios 22, 6. Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O mesmo com os passos dos anos não se desviará dele. Filhos é a quinta fase de uma família. Coloca uma coisa na sua cabeça: os filhos são herança do Senhor. E você ter filho nesse século que nós estamos vivendo não é fácil. Nós estamos vivendo uma geração de filhos ingratos, respondão, não respeita pai, não respeita mãe.
Hoje é um desafio muito grande você ter filho. Na minha época, gente, você ter filho não era tão difícil, não. Agora, hoje, é terrível. Esse sistema, esse mundo diabólico, esse sistema maligno querendo oprimir e colocar coisa na cabeça dos nossos filhos. Mas a Bíblia deixa claro em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho o caminho em que deve andar. Porque se no amanhã o teu filho se desviar do caminho, aí não é problema seu, você ensinou. E aquele que ensinou, o seu filho sempre vai lembrar qual é o caminho que deve trilhar. Então, irmão, o papel do pai e da mãe não é matar o filho de taca, é ensinar o caminho. O papel do pai e da mãe é ensinar o filho a ser crente, é ensinar o caminho, é orar pelo filho, é admoestar o filho, ensinar o filho na palavra, corrigir, redarguir, viu? Mas as escolhas não são suas. O filho vai crescer, vai se tornar maior de idade, e você, como pai e mãe, eternamente você vai orar pelos seus filhos. Mas você tem que ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar. Porque se amanhã ele se desviar, Deus não vai cobrar de você. Tá certo? Então vamos lá. A quinta fase da família são os filhos. Agora anota. Por que o diabo odeia tanto a família? Isso é um tópico. Anota aí pra gente estudar. Porque o diabo odeia tanto a família? Porque a família é o plano original de Deus. Anotou? Porque a família é a base da humanidade. Então o diabo ele quer atingir a base da humanidade. Ele quer atingir o plano original de Deus. Desde o princípio, o diabo quer acabar com a família. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, quando o diabo se apresentou e ele quis ali atrapalhar a família. Quando ele se apresentou para Eva, quis destruir a família. Então coloca aí. Quais as estratégias do diabo contra a família? É outro tópico. Quais são, Dalma, as estratégias que o diabo usa contra a família? Anota. Traição. Eu vou te dar a lista. Traição. Anota. Divórcio. Filhos perdidos. Falta de paz. Falta de temor a Deus. Lares destruídos. Ministérios acabados. Filhos desviados. Tudo isso é arma que o diabo usa para destruir a família. Crianças com valores deturpados. Casamentos fracos, perca de valores morais, banalização sexual, ideologias demoníacas, liberações de drogas, abortos, vícios, pornografias, agressões, traições, recasamentos, ressentimentos, brigas, contendas, porfias, falsidade, falta de amor. Tudo isso são armas que o diabo está utilizando contra as famílias. Isso aqui é uma pequena base ou uma pequena lista de coisas que eu fiz que o diabo está usando contra a família. Quem sabe você se pergunta, onde é que o diabo age? Irmão, se eu fosse colocar a lista aqui que o diabo usa para destruir a família, nós ia fazer uma live só falando de armas que Satanás está usando para destruir as famílias. Eu já falei das armas que o diabo utiliza para destruir a família. Agora anota aí outro tópico. Como proteger minha família nesta batalha espiritual? Porque a sua família e a minha está em batalha. Como é que você vai fazer para proteger essa família de batalha espiritual? Coloca aí, primeiro tópico. Como proteger a minha família nessa batalha espiritual? Primeiro tópico. Coloque sua família em Deus.
Gente, eu vou falar rasgado aqui agora, hein? Se você não tiver uma família com a base de oração, de jejum, de leitura da palavra, de culto doméstico, uma família que congrega, a sua família é uma presa fácil para o diabo acabar com ela. Tem gente que ele quer ter família, mas ele não ora com a família dele, ele não busca com a família dele, ele não cultua com a família dele, ele não jejum, ele não ora, ele não lê a Bíblia com a família dele, ele não tem coragem de fazer um culto doméstico. Olha para cá. Salmo 33. Olha o que o Salmo 33 fala. Salmo 33 diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Olha o que a Bíblia diz. Esteja sobre nós o teu amor. Senhor, como está em ti a nossa esperança? Sua esperança não está em governo. Quem ganha, quem não ganha. Sua esperança não está em auxílio. Sua esperança não está em homem. Sua esperança não está em ninguém não, irmão. Placa de igreja, nome de pastor. Sua esperança está em Deus. Se você não colocar na sua cabeça que você precisa proteger a sua família, você está em batalha espiritual e você só vai conseguir proteger a sua família se você orar, jejumar, ler a palavra, culto doméstico, congregar e colocar a sua família em Deus. Sua família é uma presa fácil para o diabo. Primeiro tópico, como proteger a minha família nessa batalha espiritual. Coloca a sua família em Deus. Segundo tópico, eu não vou conseguir proteger a minha família se eu não perdoar. Irmão, você quer ter família, mas você é uma pessoa que não perdoa, você tem que aprender a perdoar, porque senão daqui a pouco tá você sozinho. A nossa família nos persegue, nos machuca, a gente passa muita luta com família. E no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 25 e 26, olha o que a Bíblia vai falar sobre o perdão. Anota. Marcos 11, versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também o teu Pai Celestial te perdoa dos teus pecados. Mas se você não perdoar, também o teu Pai que estás no céu não perdoará os teus pecados. Irmão, isso aqui é sério. Você que tem uma rixa, você que tem uma briga, você que tem algum problema, você que tem alguma batalha espiritual na área do perdão contra a sua família, se você não perdoar, o teu Pai que está no céu também não te perdoará. Você tem que recomeçar, gente. Tentar de novo, relevar. Quem quer ter família e não tenta de novo, não releva, você não pode ter família não, irmão. Não pode. Porque ter família é perdão. Ter família é relevar muita coisa, é tentar de novo, é perdoar, é passar por cima, é relevar. Isso aí é família. Então você não vai conseguir proteger a sua casa nessa batalha espiritual se você for uma pessoa difícil de perdoar. Terceira maneira de eu proteger a minha família nessa batalha espiritual: ter um tempo com a minha família. Conversar, brincar, ter olho no olho, namorar, ter um tempo para os meus filhos. Eu quero ler, porque eu gosto de mostrar tudo na Bíblia. Eu quero ler com você se a Bíblia manda nós tirar um tempo para descanso. Abre lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13. Olha o que a Bíblia fala sobre lazer. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, irmão, nós precisamos comer, beber, ser recompensado. Tudo isso é um presente de Deus. Então, pessoas que querem ter família, mas não tem um tempo para a família, você vai acabar com a sua família. Pessoa que quer ter família, mas não conversa,
Essa era que nós estamos é todo mundo no celular. Ninguém olha no olho da pessoa mais não. Ninguém olha na cara, ninguém tira um tempo para brincar, para conversar, para namorar, tempinho com os filhos, para brincar. E você vai acabar com a sua família desse jeito. Provérbios deixa bem claro que você tem que ter tempo para comer, para beber, para brincar. Tem que ter tempo. Vamos lá? Quarta maneira de eu proteger a minha família, cuidando bem do meu casamento. Como é que eu cuido bem do meu casamento? Sair, conversar, decidir junto, sonhar, orar junto, compartilhar os segredos. Tudo isso aqui entra em Provérbios, gente, capítulo 3, versículo 12 e 13. Tem gente que quer ter família, mas não cuida do casamento. Não sai mais para conversar com a esposa, não sai mais para conversar com o esposo, não sai mais para namorar os dois, tomar um sorvete, decidir, sonhar junto. Ninguém mais não pega na mão do outro para orar junto, para conversar, para compartilhar as coisas. Se você não cuidar do seu casamento vai acabar. Você precisa cuidar do seu casamento. A quarta maneira de eu proteger a minha família é cuidando do meu casamento. A primeira, colocando a minha família no altar de Deus. A segunda, perdoando. A quarta, lazer. A quinta, cuidando do meu casamento. Quer dizer, a quarta, cuidando do meu casamento. A quinta, arma para me proteger a minha família, cuidando dos meus filhos. Conversar com os filhos. Acompanhar os filhos de perto. Não deixa seus filhos soltos, não. Acompanha seus filhos, orar com eles, proteger eles na escola, proteger eles na televisão, proteger eles na TV, no celular, nas amizades. Gente, não deixa seu filho desenfreado aí de qualquer jeito, não. Cuida dos seus filhos, acompanha. Passa até mesmo por ser uma mãe chata ou um pai chato, mas se você cuidar dos seus filhos, você está protegendo a sua família de se acabar. Hoje em dia as pessoas não querem cuidar dos filhos mais. Leva o filho para o colégio cedo, pega o filho de tarde, paga babá. Os filhos estão sendo criados pela mão das outras pessoas. O tempo que a pessoa tem de pegar o filho à noite, não tem tempo de fazer uma tarefa com o filho, de brincar com o filho, de conversar com o filho, de acompanhar o filho, de ir no colégio ver como é que está o filho, quem é os amigos do filho. A pessoa não tem tempo. Mas você precisa proteger e colocar sua família no altar de Deus. Você precisa perdoar, você precisa ter lazer, você precisa cuidar do seu casamento, mas não deixa os seus filhos de lado, não. Cuida dos seus filhos, conversa, acompanha seus filhos, ora com seus filhos. Gente, isso aqui é um conselho de Deus para você. Protege os seus filhos, vai na escola, bota senha no celular desse filho seu, na TV, nas amizades, acompanha. Acompanha seus filhos, tá bom? Sexto tópico, como proteger a minha casa? Cuidando bem da minha vida financeira. Como é que eu cuido, Dalma, da minha vida financeira? Primeiro, anota, planejamento, prioridades, o que é gasto, o que é investimento, estabelecer objetivos e guardar dinheiro. A Bíblia diz que um homem bom guarda herança para a sua família. 70% das famílias hoje estão sendo destruídas por falta de organização financeira. Muitas pessoas largam por traição e muitas pessoas largam porque não suporta passar prova financeira. Eu já vi muitas famílias se acabar porque não tem planejamento, porque não tem prioridade financeira, porque gasta mais do que investe, gasta mais do que tem, não estabelece objetivo, não guarda dinheiro, está sempre apertado, sempre no vermelho, nunca tem dinheiro para nada. Conserta a sua vida financeira. Coloca a sua vida financeira da sua família no altar de Deus. Planeja, busca. Porque se você perecer financeiramente, sua casa perece, sua família perece, sua mulher perece, seu marido perece, seus filhos vão passar prova. Gente,
se organiza financeiramente. Às vezes a pessoa, mas dinheiro tem nada a ver com família, você tá por fora. Tem muita mulher que sai do lar porque cansou de passar prova. Tem muito homem que abandona a família porque cansou de passar prova. Se alinha financeiramente. Isso aqui é uma arma que o diabo usa para acabar com a sua família. Tá ok? 7º tópico. Cuide da sua vida sexual. Cuida da sua vida sexual. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vida sexual? Deixa eu abrir. Abre a Bíblia, Hebreus. Nós estamos falando como proteger a família na batalha espiritual. Primeiro, colocando a família no altar de Deus. Segundo, perdoando. Terceiro, lazer. Quarto, cuidando do casamento. Quinto, cuidando dos filhos. Sexto, cuidando da vida financeira. E sétimo, cuidando da minha vida sexual. Vamos ler Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, o versículo 4 até o versículo 6. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. Conserva-se livre do amor ao dinheiro. Contenta-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Queridos, um casamento deve ser honrado por todos, com o leito conjugal conservado puro. Aqui o Senhor vai falar que o casamento deve ser exemplo. O casamento deve ser honroso. O casamento deve ser conservado. E como é que você honra o casamento? Como é que você conserva o casamento? Gente, tem pessoas que estão passando por dificuldades no seu casamento porque a sua vida sexual ela já não vai bem. Ela já não vai bem. Eu recebo inúmeros pedidos de oração de pessoas que não conseguem ter uma vida sexual boa. Passa desde problemas enormes como problemas pequenos. Tem gente que passa por problema de traição, não consegue mais ter uma vida sexual ativa. Tem mulheres que não conseguem sentir prazer com o esposo. Tem homens que têm problema de ejaculação precoce. Tem homens que dá problema de diabetes e fica com problema de não conseguir. Tem mulheres que ficam passando por problema que não consegue mais a lubrificação da mulher mesmo produzida pelo corpo. Então, gente, tudo isso são assuntos e tabus que precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Tem muita gente que me procura, eu mando procurar o psicólogo, mando procurar o urologista, mando procurar o ginecologista. Tem muita gente, irmão, que não é problema de incompatibilidade. O esposo ama a esposa ama o esposo, mas é problema físico. E quando é problema físico, não adianta você ficar orando. Às vezes você vai ter que usar um remédio, uma pomada, às vezes você vai ter que fazer orientação, acompanhamento com psicólogo, às vezes é um trauma que a mulher sofreu, foi abusada na infância, o homem. Então, gente, tem N problemas que vai envolver a vida sexual do casal. A gente sabe que tem coisa que é a oração. A oração, ela repreende demônio, ela auxilia, ela abre porta. Mas tem coisa que não é coisa física, é doença física. E você precisa procurar um médico. Tem coisa que é doença mental, é psicológica. Você precisa procurar o psicólogo. Então, sobre a vida sexual de um casal, ela é muito importante. Nós lemos aqui em Hebreus, a Bíblia falando que o casamento tem que ser honrado. O leito conjugal tem que ser conservado. Gente, como é que você conserva uma coisa? Se você cuidar dela. Uma planta você consegue conservar ela se você aguar ela, se você podar ela, se você regar ela, se você trocar ela de lugar, ela vai crescer. O casamento, a vida sexual é a mesma coisa. Então, pessoas que estão se perdendo à beira do caminho porque não têm cuidado da sua vida
sexual. Não tem conseguido cuidar do seu parceiro, da sua parceira. Gente, quem inventou o sexo não foi o diabo, não, foi Deus. Deus que inventou o sexo. Então você precisa cuidar dessa pessoa que está do seu lado. Se você sente que é algo que está atrapalhando a sua vida sexual e você sente que é espiritual, você precisa orar. Mas se você sente que é algo físico, gente, você precisa procurar ajuda com o médico. Se você sente que é algo mental, você precisa procurar ajuda. A área sexual é muito importante. O casal tem que dar bem, gente, não só fora da cama. O casal tem que dar bem na cama. Porque quando o casal se dá bem na cama, muitas coisas se resolvem. É uma base. O convívio no dia a dia. A vida financeira tem que estar bem, mas também o leito, a cama, o sexo, o convívio da intimidade também precisa estar bem. E Deus, ele conclui essa live dizendo para você, cuide da sua família. Como é que eu protejo a minha família? Primeiro, coloca a tua família em Deus. Segundo, perdoa. Terceiro, lazer. Quarto, cuida do seu casamento. Quinto, cuida dos seus filhos. Sexto, cuida da tua vida financeira. E sétimo, cuida da tua vida sexual, tá bom? Fazendo assim, você vai conseguir uma libertação familiar. A libertação familiar, gente, não confunda. Não é só ficar expulsando demônio da sua família o dia inteiro. Não. Não adianta você ficar expulsando demônio se você não faz sua parte. Se você não ora, se você não busca, se você não perdoa, se você não tem uma vida financeira boa, se você não tem uma vida sexual boa. É um conjunto, gente. É um conjunto. Você não é um ser extraterrestre. Não. Você é uma pessoa. E você precisa colocar essa aula que eu falei para você em prática, para que você tenha uma libertação familiar na sua vida, tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero fazer uma oração agora, orando pela sua família. Eu quero honrar a sua família com uma oração agora. Eu quero que você coloque na descrição desse vídeo o nome da tua família, o sobrenome da tua casa, o teu pedido de oração que nós vamos orar. A nossa 13ª aula é falando sobre domínio próprio. Na nossa próxima segunda-feira, que é dia 25 de abril, nós vamos falar sobre domínio próprio. Essa aula é uma aula muito especial e eu não quero que você perca essa aula. Sabe por quê? Porque é uma aula que ela vai tratar diretamente com você. No domínio próprio, nós vamos falar sobre tudo, viu? O domínio próprio é aquela aula que Deus vai falar diretamente contigo. Aqui você vai identificar se você tem, se você não tem domínio próprio, se você é uma pessoa mansa, branda, valente. Você vai identificar aqui nessa aula e eu vou ensinar você a dominar. Um dos piores domínios que tem não é dominar o diabo, porque o diabo você ora ele sai. É o domínio próprio. É dominar você mesmo, é dominar suas vontades, é dominar o seu eu. Então a nossa 13ª aula é falando sobre domínio próprio e eu espero você aqui. Coloca o pedido de oração agora, deixa eu orar pela tua casa. Vamos orar? Eu quero orar pela tua casa e pela tua família. Eu sei que um dos maiores desafios hoje que a gente tem é orar e conservar a nossa família no altar de Deus. Portanto, eu quero orar por você agora e elevar a Deus uma palavra de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, eu quero agradecer o Senhor por mais um dia diante da tua presença. Eu quero apresentar agora esse homem e esta mulher de Deus, esta casa, essa família que está aqui orando comigo agora. Esta oração é para que o Senhor proteja esta casa. Esta oração é para que o Senhor proteja esta família. Esta oração é para que o Senhor guarde esta casa e livre esta casa de todo mal.
Eu te peço que a cada casa, Pai, a cada família que está aqui comigo agora orando, eu te peço que o Senhor protege, livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem mau, sanguinário, perverso, da fúria e do ataque de Satanás. Eu te peço, protege, blinda, salva e liberta esta casa. Deus, esta oração é pela família. Eu oro por esse pai, por essa mãe, por esses filhos, por essa parentela, por essa geração, por esta pessoa, por esta casa, por este sobrenome que está sendo apresentado aqui. Essa pessoa precisa, Pai, do teu toque, precisa da tua unção. Essa pessoa precisa de uma libertação, de uma cura. E é no nome de Jesus que eu declaro agora a tua bênção. E a cada pedido que está sendo colocado aqui, eu apresento e eu declaro no teu nome a cura, o milagre, a libertação, a salvação e a restituição desta casa, desta aliança, desta família, em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa no nome de Jesus e profetizo a vitória em o nome de Jesus. Recebe a bênção para a sua casa, recebe a bênção para a sua família. Que Deus guarde você, guarde a tua casa, desde agora e para sempre, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus, tá bom? Até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.